tarde a todos, inclusive a todos aqueles que nos acompanham pela internet ou pelo YouTube. Nas últimas 3 semanas, a ABL recebeu aqui para contar um pouco de suas experiências profissionais os editores Paulo Rocco, Eduardo Lacerda e Pedro Corrêa do Lago. Hoje, no encerramento do ciclo Editar no Brasil, Editar o Brasil, temos a grata satisfação de receber o professor José Carlos Sebe Bon Meilly, professor titular aposentado do Departamento de História da Universidade de São Paulo e coordenador do Núcleo de Estudos em História Oral da USP. Nascido em Guaratinguetá, o professor José Carlos é autor de vários livros sobre metodologia histórica, história oral e sobre a obra de Carolina Maria de Jesus, autora do Quarto do Despejo. Análise das lendas e mitos dos índios Waiowá e muitos outros temas afins. Nesta tarde, ele nos falará de um aspecto menos conhecido da trajetória intelectual e empresarial de Monteiro Lobato, sua atividade como editor revolucionário, como o próprio se via, e que, no entender de uma série de estudiosos, seria a mais pura realidade. Nosso grande escritor foi o criador das editoras Monteiro Lobato e Companhia, na década de 20 do século passado, já se vão 100 anos, e da Companhia Editora Nacional, que viria a ser uma das maiores e mais importantes editoras do Brasil. Lobato, na condição de editor, foi de fato um visionário, entre outras razões porque se preocupou com a boa distribuição para os livros que ele editava, e fazia isso em contato com as prefeituras de todo o país, às quais enviava seu catálogo com proposta de aquisição de títulos endereçados ao público em geral, com destaque para o público infanto-juvenil. É dele a famosa frase "Um país se faz com homens e livros", que o grande editor José Olímpio escolheu como lema ao fundar sua editora. Para nos falar desse grande escritor e editor, a quem o Brasil tanto deve, passo a palavra com nossos agradecimentos ao professor José Carlos Sebe Bon Meilly. Boa tarde. Para começar, gostaria de abordar 3 pontos importantes, um de agradecimento, outro da relação de Lobato com a academia e, finalmente, e mais importante, a análise histórica da produção editorial de Lobato, vinculada à própria trajetória de vida. Para agradecer... O microfone um pouquinho mais perto da sua boca. Inicio expressando meus agradecimentos, em primeiro lugar, a esta casa pelo honroso convite para encerrar esse ciclo de conferências relativo à publicação de livros no Brasil. Não é? Estendo o meu agradecimento a Marisa Lajolo, companheira de muito tempo nas lides de Lobato, e também aos ex-orientandos dela, em particular a Silza Binhoto, que tem sido uma grande investigadora de questões relativas ao Lobato e às edições de Lobato. Minha gratidão também vai para o pessoal de Taubaté, em particular para o grupo que, no momento, fomenta a retomada da Semana Monteiro Lobato, com destaque especial ao Osni Lourenço Cruz, que é um grande colecionador local das questões de Lobato. O segundo ponto que eu gostaria de iluminar remete à
relação de Lobato com a academia. Esse é um ponto de destacada curiosidade, na medida que ele tentou ingressar 5 vezes e foi rejeitado 5 vezes por esta casa. Não deixa de ser um pouco irônico retomar a questão de Lobato na casa que, então, o rejeitou. Aí as relações eram bastante conflituosas entre ele e a academia, na medida que Lobato não poupou críticas ao que chamava falta de engajamento social. Também pesou muito nesse juízo da academia em relação a Lobato o caráter não literário da obra, como era considerada a produção de Lobato no tempo, não é? Ou seja, mesmo a sua extensa produção de literatura infantil não era propriamente considerada literatura no sentido, então, prezado por muitos acadêmicos. Além disso, um outro fator muito importante, e esse interessa particularmente para a abordagem da questão de hoje, o fato de ser um empreendedor, o que não combinava exatamente com a perspectiva ou com o enquadramento de Lobato enquanto uma pessoa que se lançou aos negócios do livro, não é? E também as suas polêmicas, não é? Lobato foi bastante criticado por questões ligadas às suas expressões políticas, e isso também, naquele tempo, não era muito afeito aos gostos dos acadêmicos, não é? E isso leva exatamente ao terceiro ponto, que vai ocupar a maior parte da minha apresentação, que é a questão do Lobato editor. Pensando numa abordagem de historiador. Felizmente, e com grande competência, os grupos ligados à literatura, à crítica literária, têm explorado muito os aspectos explicativos da ação de Lobato, e poucos historiadores têm verticalizado reflexões afeitas ao Lobato. A minha tentativa hoje é exatamente qualificar um pouco o trabalho de historiador vendo essas questões. Bem, vou dividir a minha apresentação em 2 partes, um texto que eu vou ler e depois uma passagem por alguns slides, na medida que falar de Lobato implica automaticamente questões visuais. Não é? Bem, José Bento Monteiro Lobato emerge no panorama intelectual brasileiro como uma inegável complexidade, cuja trajetória reflete desafios e anseios da modernização do Brasil. Nascido em 1882, estou com um pequeno problema aqui. Tá. Oh, meu Deus. Agora aqui. Nascido em 1882, tendo falecido em 1948, Lobato viveu e atuou intensamente durante a transição do período imperial para a República, um tempo de efervescência social e política no qual o país redefinia sua identidade e o seu lugar no cenário global.
Intelectual engajado e empreendedor visionário, foi um catalisador das aspirações de progresso, mas sua figura também encerra as contradições e preconceitos inerentes à sua época. Alinhado às ideias evolucionistas que se consolidaram desde a geração Condor, movimento de engajamento social e abolicionista que motivou o ímpeto republicano a partir de 1870, sua atuação pública nos convida a analisar as tendenciosas linhas de continuidade e ruptura do momento em que vivia. Oriundo de um ambiente conservador, sua incansável atuação foi focada na transformação do país. Sua trajetória, repleta de feitos notáveis, não esteve isenta de sérios problemas, hoje considerados inaceitáveis. Eu continuo com um problema aqui. Lobato formulou um projeto nacional condicionado por sua época, defendendo o eugenismo, ao mesmo tempo em que era um ardente apologista da educação ampla e restrita e do progresso da ciência. Reconhecido como um dos autores mais aclamados do Brasil, especialmente por sua inovadora literatura infantil, Lobato tem sido, mais recentemente, alvo de intensas críticas e reinterpretações. O cerne dessa discussão reside em aspectos problemáticos de sua obra e ideologia, particularmente no que tange a questões raciais e eugênicas. Seus esforços escritos, embora pioneiros na democratização do livro e valorização da cultura nacional, contêm passagens que, sobre a ótica contemporânea, revelam racismo estrutural da sociedade de seu tempo, suscitando debates agudos e necessários sobre o seu legado. A análise de sua vasta produção, portanto, exige um olhar atento às nuances, reconhecendo seu inegável impacto cultural e educacional, mas sem negligenciar facetas que contradizem seus valores fundamentais de inclusão e igualdade, que a sociedade contemporânea busca consolidar. Essa dualidade, essa complicada combinação que se formula como um paradoxo entre o pioneirismo e a sombra, é o que o torna um sujeito de estudos fascinante, complexo e necessário. Sua trajetória, vista em conjunto, atesta as tensões entre o atraso rural e o desafio urbano industrializante, entre o nacionalismo que latejava e as influências modelares estrangeiras, mas, principalmente, entre o idealismo e o pragmatismo, imerso em um circuito de paradoxos. Nascido em Taubaté, no Vale do Paraíba paulista, Lobato teve seu pensamento nutrido pela vivência da realidade ruro-urbana. Cresceu isolado dos grandes centros, filho de mãe bastarda e neto do poderoso Visconde de Tremembé e sua apagada amante, Dona Anacleta do Amor Divino. O menino Juca viveu um ambiente que mais tarde qualificou como cidades mortas, em alusão à estagnação e ao distanciamento dos polos de desenvolvimento. Como único neto, varão de uma linhagem rigidamente patriarcal, viu-se depositário de aspirações familiares que o destinavam ao cuidado do patrimônio latifundiário e ao trato do café, atividade em franco declínio
no Vale do Paraíba Paulista. Aos 6 anos, assistiu à abolição da escravatura com a libertação de 124 escravos da fazenda familiar. E aos 7 anos, o fim do Império, nem tanto comemorado na conservadora Taubaté. Embora com boa formação escolar na infância e juventude, incluindo lances de orientação protestante, não pôde seguir seus impulsos artísticos para as artes plásticas, como ocorreu com vários coetâneos de Taubaté, como Clodomiro Amazonas e Georgino Albuquerque. Contudo, manteve vida fora, quase secreta, uma dedicação a posturas artísticas, particularmente ligada à pintura, e essas manifestações muitas vezes são ausentes de boas biografias de Lobato. Por vontade do portentoso avô, Monteiro Lobato formou-se em Direito em 1904 na Faculdade do Largo de São Francisco, em São Paulo. Atuou brevemente como advogado em Taubaté entre 1904 e 1906 e, posteriormente, como promotor público em Areias até 1911. Sua carreira jurídica, contudo, mudou radicalmente após a morte do patriarca, de quem herdou a imponente Fazenda São José, no Buquira. A transição para o ambiente agrícola o expôs ao campo, onde enfrentou múltiplos tormentos, incluindo relações complexas com os colonos e com os árduos dilemas de trabalho na fazenda, um universo de desafios que moldaria profundamente sua percepção de Brasil. Motivado por desentendimentos insuperáveis em sua vida rural e pelo ardente desejo de retomar contactos com a efervescente São Paulo, onde havia morado como estudante, além da profunda vontade de redefinir-se no círculo intelectual da capital, Lobato tomou a irreversível decisão de transformar sua existência. Essa escolha culminou com a formidável guinada pessoal, representando um gesto de libertação que marcou o rompimento definitivo com o passado de dependências e abriu uma audaciosa perspectiva para um futuro inteiramente novo e desafiador. As duras observações de Lobato sobre o campesinato o impulsionaram à produção de uma incisiva e nascente literatura de denúncia social. Essa nova fase decorreu do esgotamento das tentativas de continuidade de um modelo de vida já superado, explicando, inclusive, seu latente cultivo pelas artes visuais e, em escala complementar, pela escritura. Em 1917, aos 35 anos, finalmente Lobato se estabeleceu em São Paulo, concretizando seu profundo anseio de integrar-se ao círculo intelectual da capital. Essa guinada em busca de uma vida que o redimisse de suas frustrações anteriores foi o que impulsionou a emblemática criação da figura do Jeca Tatu. Esse personagem tornou-se síntese dos desencontros do Brasil rural com a modernidade e um ponto de partida consequente para suas futuras incursões literárias. Não é exagero afirmar que a caracterização do caipira lobatiano funcionou como um verdadeiro acerto de contas pessoal, elemento essencial para que Lobato, partindo de um contexto micro e particular, alcançasse uma relevância macro e nacional. A figura do Jeca Tatu ganhou notoriedade como
alvo central do artigo Uma Velha Praga, publicado no Estado de São Paulo em 12 de novembro de 1914. Esse texto, originalmente uma carta ao leitor, obteve ressonância amplíssima, revelando o estilo incisivo e polêmico de Lobato, bem como sua profunda preocupação com problemas estruturais do Brasil. De forma sutil, o escritor reacendia a questão da identidade nacional ao retraçar um personagem do campo, provocando uma interferência sintomática em um ambiente já fervilhante pelas buscas de nova definição do Brasil. O Jeca Tatu de Monteiro Lobato, em sua essência, expunha a precariedade da vida rural. Inicialmente, Lobato associou a prostração do caipira à ancilostomose. Contudo, mais tarde, evolui seu pensamento defendendo que a condição do Jeca não era preguiça inata, mas resultado direto da verminose e da falta de saneamento básico. Abria-se, assim, um caminho capaz de expor nexos causais e soluções possíveis. A busca de saída para os desafios do Brasil virou obsessão na vida de Lobato. Para ele, o Jeca transcendia a mera figura folclórica. Era sintoma de um país descurado, carente de intervenção e de um governo capaz de programas eficazes. A indolência do caipira seria, portanto, uma questão de saúde pública e abandono social, exigindo soluções pragmáticas como saneamento e educação. Com Jeca, abriu-se a porta para uma atividade crítica e que o consagraria como comunicador, impulsionando-o a tornar-se não apenas escritor crítico, mas também editor, que via nos livros o canal primordial para a divulgação sistemática de sua produção e também de outros. Em Lobato, a literatura ganhava o sentido de missão, como propõe Shevchenko, uma missão remodeladora para um país que se propunha republicano e, ao mesmo tempo, a razão de ser de um autor que se permitia emergir em um contexto historicamente estafado. Antes da intervenção de Monteiro Lobato, na segunda década do século XX, o cenário do livro no Brasil era incipiente e precário. A capacidade de produção e comércio mostrava-se embrionária e a distribuição rudimentar para a vasta extensão territorial do país. Mesmo em polos culturais como Rio de Janeiro e São Paulo, o mercado editorial carecia de profissionalismo e de uma visão comercial progressiva. A infraestrutura editorial dependia quase exclusivamente de importações e do limitado trabalho de poucos livreiros editores. Exemplos como a Livraria Garnier, focada na importação de obras europeias, ou a Livraria Francisco Alves, dedicada a textos didáticos e a uma modesta literatura infanto-juvenil, operavam como recursos escassos e sem maiores perspectivas de alcance. O mercado editorial era profundamente fragilizado pela informalidade e pela ausência de projetos continuados e sistêmicos. Autores frequentemente publicavam por conta própria, alguns arcavam com pesados custos de impressão no exterior ou dependiam de apoio esporádico de mecenas e parcos subsídios governamentais. A profissionalização da escrita era um desafio imenso, acessível apenas a seleto grupo privilegiado. Tal precariedade persistia apesar da existência
de legislação que garantia direitos autorais desde os tempos imperiais. Além disso, todo o processo dependia de gráficas que mal subsistiam de impressos oficiais e comerciais, evidenciando uma dramática escassez de tipografias aptas para grandes tiragens. Os exemplares impressos frequentemente apresentavam resultados miseráveis devido à má qualidade da impressão, papéis de baixa gramatura, erros tipográficos frequentes, atormentando escritores e leitores. As capas elementares e sem ilustrações elaboradas não conferiam ao livro um status de objeto cultural valorizado. Lobato, ao perceber suas profundas lacunas e disfuncionalidades, dedicou-se incansavelmente a transformá-las. Seus esforços configuraram a cadeia produtiva e distributiva do livro, elevando-a a um patamar industrial sem precedentes e lançando as bases para a modernização e ampliação do acesso a um conhecimento útil, aplicável e acessível. Sua visão era clara. O livro produzido em escala seria um motor essencial para o desenvolvimento intelectual e crítico da nação, redefinindo o estatuto do escritor, do editor e do significado do livro na sociedade brasileira. A jornada empreendedora de Monteiro Lobato no cenário editorial estabeleceu seu primeiro marco decisivo em 1918. Nesse ano, a publicação de O Saci Pererê, resultado de um inquérito, obra que emergiu de uma pesquisa sobre folclore veiculada em 1917 no prestigioso jornal O Estado de São Paulo, representou uma ousadia pioneira. Lobato não apenas concebeu a iniciativa, como também a controlou e financiou integralmente, tornando a publicação de seu primeiro livro um ensaio promissor para a vida futura da indústria editorial nacional. O sucesso retumbante e inesperado dessa obra confirmou sua intuição para o interesse público em temas nacionais, viabilizando seu novo modelo de negócios, produzir e distribuir livros de forma independente. No mesmo ano, 1918, impulsionado pela aceitação de sua coletânea de contos europeus, que reunia crônicas do Jeca Tatu, Lobato deu um passo decisivo para consolidar seu ambicioso projeto, a aquisição da Revista do Brasil. Fundada em 1916 por Júlio Mesquita, a Revista do Brasil já era um veículo influente na divulgação e produção intelectual e na promoção de ideais nacionalistas e republicanos. Lobato já era um colaborador ativo da publicação, com autoria de contos e artigos críticos, como a relevante série Problema Vital, de 1918, que denunciava as mazelas do homem do campo, evidenciando seu profundo engajamento com as questões sociais do Brasil. Mesmo com a vigorosa expansão, a crescente reputação de suas iniciativas editoriais, a Monteiro Lobato e Companhia Editores colidiu com um obstáculo intransponível: a profunda turbulência econômica e política do Brasil. Esta instabilidade impactou diretamente o mercado livreiro que, embora em franco progresso, ainda era vulnerável. Em 1923, Lobato desabafava em carta a Rangel
sobre a queda abrupta nas vendas que ele atribuía ao câmbio infame, aperto geral e vida cara, justificando, ironicamente, a compra de um livro como algo absolutamente inútil. A súbita desvalorização da moeda pelo governo Arthur Bernardes e a suspensão do redesconto de títulos pelo Banco do Brasil agravaram dramaticamente a situação financeira de sua jovem editora. Adicionalmente, ao cenário econômico adverso, a própria ambição de Lobato, por vezes exagerada, impulsionou a grandes investimentos de maquinário. Em 1924, a empresa, já endividada, mudou-se para o vasto edifício de 5.000 metros quadrados do Brás, em São Paulo. Esse plano de crescimento, somado à vertiginosa queda nas vendas, criou uma pressão financeira insustentável. O contexto político também foi determinado pela crise. A Revolução Paulista de 1924, um levante tenentista que atingiu São Paulo, paralisou completamente as operações da editora. Em 4 de agosto de 1924, Macedo Soares, então presidente da companhia, foi preso sob acusação de ligações com os tenentes, um golpe significativo e desestabilizador para a administração que, de forma dramática, teve suas instalações bombardeadas. A paralisação da cidade não apenas impediu a produção, circulação e venda de livros, mas também cortou o fluxo de caixa. Paralelamente, apesar dos contínuos esforços de modernização, Lobato lidava com persistentes desafios estruturais na produção livreira brasileira. A importação de papel, por exemplo, essencial para a produção, era onerada pela alta do câmbio, elevando dramaticamente os custos do produto final. Embora a empresa tenha tentado centralizar nos livros didáticos um mercado mais resiliente, os problemas estruturais e a crise geral haviam minado profundamente suas bases. Diante de tal confluência de fatores, a Monteiro Lobato e Companhia Editores naufragou. O fracasso de liquidação da empresa estendeu-se até 1925, ano em que Lobato mudou com a família para o Rio de Janeiro. Apesar do profundo revés da falência, o incansável espírito empreendedor de Lobato o impulsionou a um novo e colossal projeto. No mesmo ano, ele e Octales Marcondes Ferreira fundaram a monumental Companhia Editora Nacional. Essa transição foi viabilizada pela entrada de novos e influentes investidores, notadamente membros da poderosa família Prado, uma das mais tradicionais e influentes oligarquias paulistas. Com vastos interesses na agricultura, indústria e finanças, a aliança com os Prados garantiu um aporte robusto e uma inestimável rede de contactos políticos e comerciais, além de credibilidade institucional. Dessa associação estratégica, a Companhia Editora Nacional pôde adquirir maquinários novos de impressão, ampliando exponencialmente o catálogo de títulos, que passaria a incluir uma gama ainda maior de literatura nacional e estrangeira, obras didáticas, consolidando como um dos maiores negócios do tempo. Essa nova fase redefiniu o acesso à leitura, à cultura para milhões de brasileiros. A Companhia Editora Nacional atingiu
seu apogeu de produção e penetração no mercado a partir de 1926. Embora Lobato tenha sido a força motriz e idealizador de sua direção ativa cessou em 1929, influenciada pela nomeação como adido comercial em Nova York em 1927, culminando seu desligamento formal da sociedade no mesmo ano. A visão de Lobato sobre a indústria do livro transcendia a mera produção de conteúdo. Ele compreendia a importância fundamental da estética, ou embalagem, como salienta Marisa Lajolo, investindo decididamente no desenho e na qualidade gráfica, componentes vitais para atrair leitores. Lobato mobilizou artistas de renome para criar uma identidade visual atraente e padronizada para suas publicações, buscando talentos que dialogassem com a modernidade brasileira. Além da qualidade intrínseca do produto, Lobato investiu maciçamente em publicidade, elevando a simples propaganda a um agressivo e sofisticado instrumento de distribuição. Ele estrategicamente usou jornais e revistas de larga circulação para criar demandas, gerar expectativa e consolidar o reconhecimento de suas obras e marca editorial. Para expandir o alcance de seus livros, Lobato aprimorou significativamente os métodos de distribuição. Não se limitou a expandir práticas já existentes, como o uso de correio e de bancas de jornais, mas inovou inicialmente ao incluir locais variados como armazéns, farmácias e, alguns dizem, até mesmo a utilização de mascate. Sua obsessão central, além da comunicação com adultos, se dirigiu ao público infantil para, inclusive, traduzir clássicos mundiais como Peter Pan, o Alice no País das Maravilhas, mas, sobretudo, produziu As Aventuras do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Personagens como Emília, Visconde de Sabugosa, Dona Benta e Tia Anastácia, Saci e Narizinho, inseriram elementos da cultura nacional, do folclore e da história do Brasil em narrativas envolventes que misturavam fantasia e temas educativos. A ousadia de Lobato em investir na infância como fruto da nação e no livro como ferramenta de transformação é um dos pilares inegáveis de seu legado. A estrutura editorial concebida por Lobato, paradoxalmente, revelou-se um veículo potente para o trânsito de pressupostos eugênicos. Essa dualidade expõe as complexas facetas de seu projeto intelectual e de seu ideário de progresso nacional. Lobato, movido pela profunda convicção de que, sem o livro, a consciência nacional jamais evoluiria, dedicou-se com fervor a atuar no avanço social, na conformação da identidade brasileira a partir da educação. Assim, sua visão empreendedora e seu compromisso com a democratização do saber foram inegáveis, mas permeado por concessões que hoje são alvo de rigorosas contestações. Sua vasta obra, e notadamente seus posicionamentos políticos, revelaram uma incontornável adesão à eugenia, uma ideologia que, no início do século XX, assumia-se como expressão inquestionável da ciência. A concepção de educação eugenista de Lobato fundamentava-se na crença de que, ao promover o acesso
e restrito ao conhecimento científico e evoluído, seria elevar o nível intelectual e moral da nação. Esse era um projeto ambicioso de conformação social que se apoiava na educação como principal ferramenta para o progresso do tipo brasileiro, buscando moldar o cidadão ideal através da assimilação de saberes e valores dominantes. Essa perspectiva, contudo, não salvaguardava sua obra da reprodução de preconceitos raciais e sociais profundamente enraizados, explicados no contexto em que vivia. Essa dualidade não se restringiu ao arcabouço teórico de Lobato, mas se materializou concretamente em suas narrativas. Embora o autor buscasse instigar a curiosidade e o senso crítico, a representação de certos personagens e temas em sua ficção infantil frequentemente ecoava os preconceitos da época, tornando a análise de sua obra um campo fértil para debates contemporâneos. É precisamente nesse ponto que se inserem as discussões sobre o conteúdo de suas histórias. A polêmica envolvendo as caçadas de Pedrinho, entre outros títulos, configura um exemplo contundente dessa interseção entre a visão progressista para a leitura e manutenção de vieses discriminatórios. Em 2017, a obra foi alvo de parecer do Conselho Nacional de Educação, que indicava a premente necessidade de mediação crítica para suas leituras em ambiente escolar. Motivos: os textos considerados inconvenientes e abertamente racistas na representação de personagens negros como Tia Anastácia e de figuras folclóricas como os sacis são descritos em termos pejorativos e estereotipados, perpetuando visões depreciativas. Essa controvérsia de grande repercussão gerou um amplo debate público sobre o papel da literatura, os limites éticos de intervenção textual e a imperatividade da contextualização histórica de obras. A polêmica evidencia a inerente e desafiadora complexidade do legado lobatiano, um promotor de uma literatura infantil verdadeiramente criativa que, simultaneamente, veiculava seu subtexto ou passagens explícitas, visões problemáticas e pejorativas. A figura de Tia Anastácia, por exemplo, a carinhosa e talentosa cozinheira negra que se tornou um ícone afetivo do sítio do Pica-Pau Amarelo, é frequentemente retratada com um linguajar simplificado e uma submissão que a confina a um papel estereotipado, mesmo sendo pilar afetivo, culinário e cultural da narrativa. Suas ricas histórias folclóricas, fruto de uma oralidade ancestral e da sabedoria popular, embora reconhecidas por seu valor cultural intrínseco, são por vezes contrastadas e até sutilmente diluídas pelo saber científico encarado por Dona Benta ou pela curiosidade aparentemente superior e iluminada das crianças. Em obras como O Pica-Pau Amarelo e Viagem ao Céu, o conhecimento clássico e científico de origem europeia e ocidental é sistematicamente exaltado em detrimento das narrativas populares de Tia Anastácia, apresentada como meras superstições. Essa representação, ainda que Lobato prezasse Tia Anastácia como figura da alma popular e guardiã das tradições, reflete os preconceitos arraigados da época e a crença implícita de que a população negra, em sua atividade, estaria
em um estágio menor de desenvolvimento, necessitando ser educada, aprimorada pelas elites brancas e pela cultura ocidental. Contudo, é fundamental ressaltar o protagonismo e a centralidade afetiva e narrativa de Tia Anastácia, um contraponto e pilar cultural inegável que adiciona camadas da complexidade de Lobato, impedindo uma leitura unidimensional, simplista ou meramente condenatória da obra. Para além de Tia Anastácia e outros exemplos de ideais eugênicos sutis e alegóricos permeiam a obra lobatiana. Em A Reforma da Natureza, Emília e Visconde de Sabugosa, em diálogo aparentemente ingênuo, debatem a melhoria da natureza e, por analogia, a reforma do próprio ser humano para se tornar perfeito. Essa discussão ecoa diretamente a busca eugênica por um esmero biológico e moral da humanidade. O conto O Macaco que Virou Homem narra a humanização do macaco quindim através da educação, do aprendizado formal, transformando em um ser civilizado. Embora a narrativa celebre o poder da educação como motor de transformação individual, ela carrega um subtexto alegórico do aprimoramento da raça, onde a evolução de Quindim é diretamente associada e medida por sua assimilação de valores europeus e ocidentais. Eu tenho uma série de outros exemplos que eu vou pular para chegar a um ponto mais importante. A complexa e, por vezes, ambígua relação de Monteiro Lobato com o eugenismo é ainda mais evidenciada em sua interação e colaboração com o médico Renato Kell, figura mais proeminente do radicalismo eugênico brasileiro. Na realidade, o que se tem é uma troca de opiniões sempre favoráveis, o que mostra um Lobato bastante cuidadoso nas relações sociais, mas é inegável que Lobato tinha uma aproximação com Kell, que o levou, inclusive, a editar 3 livros, os 3 mais importantes livros de Kell, e que, contudo, provocavam uma diferenciação entre as soluções propostas por Kell e pelos eugenistas da própria posição de Lobato, ou seja, Kell radical, apregoando todas as consequências da extinção radical dos elementos degenerados, enquanto Lobato exatamente procurava inscrever essas situações como problemáticas em seus livros, mas sempre apontando para 2 vetores fundamentais que marcaram a dissociação entre as 2 soluções. Ou seja, Kell propondo o radicalismo, Kell e seus seguidores, enquanto Lobato, acreditando na educação, propunha uma pedagogia eugênica. Convém lembrar que, a partir de 1930, a questão eugênica era difundida no Brasil a ponto de atingir a Constituição. A Constituição de 1934, no seu artigo 138, apregoava o dever da educação eugênica, usando, inclusive, no texto constitucional a própria concepção de obrigatoriedade do trato eugênico. Bem, há no meio deste caminho um fator importante capaz de explicar as dissidências e as aproximações de Lobato e Kell.
em 1926, depois, portanto, da falência já da editora e de Lobato, falido, mudado para o Rio de Janeiro, ele opta por fazer um livro que é, no conjunto de sua obra, o que nós podemos chamar de literatura de ocasião, onde, pensando no mercado dos Estados Unidos, ele então, nomeado adido cultural, já estava impregnado da necessidade de fazer dinheiro, de recompor as próprias finanças, acreditando que, com o livro Choque das Raças, ou o Presidente Negro, ele ganharia muito dinheiro. E, nesse sentido, ele endossa, nesse livro, algumas posturas absolutamente radicais, não é? Como a extinção dos negros no contexto das eleições norte-americanas de um ano futuro. Esse livro, contudo, não pode ser analisado fora destes pressupostos lobatianos da crença da democratização absoluta e restrita do livro em função do contrapeso dessa situação específica marcada pela publicação de 1926 nos jornais brasileiros e da tentativa frustrada nos Estados Unidos, onde o livro foi tido como absolutamente radical e inapropriado e não publicado então. Bem, de toda forma, nós temos outros momentos em que a relação de Kell com Lobato se confundem em termos de apreço ou desprezo, como, por exemplo, o Lobato vai prefaciar um livro de Kell, como Kell tinha prefaciado um livro de Lobato, e, nesse intermeio, Lobato qualifica Kell como o pai do eugenismo brasileiro. De toda forma, nós vamos ver uma série de fatores que contradizem esta postura vista linearmente, como, por exemplo, Lobato publicando e escrevendo para Lima Barreto, não é? E depois com apreços variados em relação à produção de autores negros, não é? O que se conclui disto é que, assim, claro que nós, com os olhos de hoje, vemos um Lobato preconceituoso, não inscrito, porém, nos valores de seu tempo, onde, então, a educação e o livro, as grandes plataformas de Lobato, se serviam para trazer a problemática à altura. O que nós temos como resultado final é que leituras recortadas, ou seja, trechos extraídos de contextos, acabam possibilitando uma crítica a Lobato que muitas vezes o isola de um contexto que era realmente eugênico, que era culturalmente alargado e, por outro lado, assim, revela uma crise historiográfica brasileira bastante severa, onde nós temos, então, a partir de 1945, com o fim da guerra, a interrupção de uma tradição de análises da eugenia, há, então, a criação, um silenciamento, um vazio explicado pela constatação dos dramáticos resultados da guerra, e nós vemos nesse vazio o crescimento de movimentos anti-lobatianos que, carentes dessas explicações das dualidades e dos fatores de tempo, acabam por quase criminalizar Lobato, não é? Mesmo
os fervorosos defensores de Lobato têm uma resistência bastante marcada de aceitar que ele era eugenista, porém não adepto ao eugenismo fatal. Eu vou terminar rapidamente com uma série de... não, 5 minutos, só para... eu não sei como... Como? Ah, está aqui. Tá. Bem, eu selecionei uma série de pequena de imagens capazes de animar um pouco a reflexão sobre Lobato. Lobato, tido como escritor, por ele próprio se definia como pintor. Eu gostaria de salientar que esta prática de desenhos de Lobato é alguma coisa ainda pouco estudada, há bons estudos já sobre o assunto, mas, na realidade, ele era um pintor e um pintor bastante conservador em termos da expressão, não é? Entre mais de 200 aquarelas de Lobato, eu trouxe 2 exemplos para mostrar exatamente, de um lado, a persistência de memória, ou seja, a insistência em pintar riozinhos, trechos de fazendas, etc. E, por outro lado, quando ele partia para uma outra prática de usar óleos, como no caso, que em número muito menor, como no caso Dona Purezinha, não é? Lobato também fazia muita caricatura, e aqui nós temos uma autocaricatura, não é? E aqui eu passo para uma capa revolucionária, só para mostrar o abalo que Lobato ocasionou convidando autores como Votolino e outros grandes nomes para, então, animar, transformar a concepção de livros, não é? Augustus foi outro capista importante, e esse deu uma unidade a toda a obra de Lobato em reedições. O seu genro, alguém que ele conheceu nos Estados Unidos e casou com a filha dele também, acabou e que atuou, inclusive, no New York Times, era alguém que também veio participar dessas revoluções. Belmonte, talvez o mais conhecido dos Leblanc, alguns franceses, alemães atuaram. Também gostaria de mostrar o Lobato fotógrafo, o que reforça essa ligação dele com a imagem, não é? Um fotógrafo excepcional. Realmente, quem se dedica a ver as fotografias feitas por Lobato se surpreende, não é? Aqui uma do campo, da fazenda, e Dona Purezinha, enfim. As propagandas que Lobato usou para, enfim, vender, divulgar os seus livros, alguma coisa que reforça muito a iniciativa revolucionária dele, não é? E, finalmente, a árvore genealógica de Lobato, mostrando que ele vinha de uma família de latifundiários muito ricas, muito abastadas, e que tem no seu avô, tem aí a figura o avô casado, sem ter filhos, e com a figura central do meio, essa figura sem imagem, da
de uma das amantes, a outra também ao lado, e Lobato era exatamente neto bastardo, não é? Dessa linhagem, e foi o único filho. E essa determinação, o único neto, o único varão, e essa determinação o fez assim, herdeiro e responsável pelo patrimônio familiar, e pelo mando do avô desviou da prática de pintura, ele queria ser pintor, para se transformar, enfim, no empresário do livro e depois do petróleo. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer, em nome de todos, o professor José Carlos Sebibon Meiri por essa palestra tão abrangente que focou em diversos pontos cruciais da trajetória, da vida desse grande autor, desse grande didata, desse grande brasileiro, que foi Monteiro Lobato. E, para expressar o agradecimento da ABL, em nosso nome, de todos aqui presentes e os que nos seguem, deixar um certificado em suas mãos, refletindo a sua trajetória. E, aproveitando esses minutos finais, eu gostaria de relembrar aos presentes as futuras atividades da ABL. Na série Quinta é Cultura, teremos uma palestra na quinta-feira 26, aqui nesta sala, 100 anos do jornal O Globo. A coordenação é do acadêmico Arnaldo Nisquet, e o palestrante será nosso presidente acadêmico Merval Pereira. No novo ciclo de conferências que se inicia agora, na sequência desse que nós acabamos de encerrar, temos como título Pensar. E o primeiro capítulo dessa série se chamará A Questão Ambiental. Também aqui nessa sala, no dia 1º de julho, terça-feira, às 16 horas. E a coordenação da mesa é da acadêmica Rosisca Darcy de Oliveira, e para falar do tema, ninguém melhor aparelhado do que nosso Fernando Gabeira. Muito obrigado. Está encerrada a sessão.